Deus me despertou o coração a começar a montar algo, preparar algo com base nesse título. Então, basicamente, eu queria falar nessa manhã sobre fé, e uma fé aprovada por Deus. Por quê, bem? Eu vou explicar. Porque essa fé aprovada por Deus, ela resulta em grandes benefícios para nós. Eu peço que você vá prestando atenção em tudo aquilo que está sendo dito, para que você lá no final da palavra não se perca, ou a distração não tome você e você saia daqui sem entender nada, ou aproveitando dessa palavra que o Senhor está disponibilizando para nós. Não é porque eu estou aqui, mas é porque Deus quer que você saia daqui entendendo essa palavra e vivendo essa palavra. Então, essa fé ela resulta em grandes benefícios para nós. Mas o que está acontecendo nessa geração, nesse tempo, é que a gente procura escapes, a gente procura fugir dessas provações. A gente tem essa facilidade de, quando as coisas acontecem, a gente querer fugir delas. E a gente está indo numa situação totalmente contrária daquilo que Deus está esperando de nós. A gente procura fugir do desgaste, de tudo isso que possa, de que toda essa situação pode trazer. A gente acaba vivendo uma vida de escassez porque não permite Deus mexer em algumas áreas de nossas vidas. A gente acaba vivendo uma vida cômoda, uma vida tranquila, uma vida, que a gente muitas vezes escolhe viver, só que a gente acaba vivendo uma forma escassez espiritual. A gente acaba não deixando que Deus molde, que Deus nos prepara, que Deus faça a gente viver e vivenciar coisas diferentes das nossas vidas. Essa é a geração que nós estamos vivendo, essa é a estação que nós estamos vivendo. E não é culpa sua, não é culpa minha, nós temos aprendido isso, as pessoas têm ensinado isso pra gente, o mundo tem ensinado isso para nós. Qualquer dificuldade, qualquer empecilho, a gente busca atalhos, a gente busca meios e formas de fugir, de viver uma vida mais tranquila, de não passar por certas situações. Estou certo ou estou errado? O caminho mais cômodo é muito mais fácil, a gente busca sempre andar por ele, a gente busca sempre esse caminho de facilidades. Só que se a gente olhar a palavra, a gente começar a ler a palavra, a Bíblia diz que apertado é o caminho, estreito é o caminho que leva à vida, mas aquele que te leva à morte, a porta é larga. E a gente começa a buscar formas de caminhar dessa forma, de um caminho fácil, de um caminho sem dificuldades. E a vida aqui não é só dificuldade, tá, gente? Eu não vim aqui nessa manhã só para te dizer isso. Não é só dificuldades, mas também a gente não pode fugir das circunstâncias, das oportunidades que Deus nos dá, para que a gente venha sair como um fiel servo e aprovado pelas mãos do Senhor. Amém? Então a igreja atual prefere viver essa forma, uma vida tranquila, e acaba deixando de viver as coisas extraordinárias que Deus tem para as nossas vidas. Agora imagina comigo, vamos pegar aqui a vida de Noé como exemplo. Olha para a vida de Noé e vê tudo que esse cara passou, tudo que esse cara viveu. Passou anos construindo uma arca, não teve facilidades, não teve uma vida cômoda, não teve uma vida tranquila, mas ele dedicou 100 anos da sua vida a construir uma arca. Agora eu te pergunto, faça uma reflexão no seu lugar. Imagina se esse cara dissesse não para aquilo que Deus deu para ele. Se ele dissesse não para as oportunidades que Deus deu para ele. Imagina se ele dissesse não. Para Noé era muito mais fácil ao final da tarde fazer o seu chimarrão, sentar com a sua esposa, com seus filhos e aproveitar a sua vida. Era muito mais fácil. Muito, mas muito mais fácil. Mas esse cara entendeu que Deus estava dando uma oportunidade dele ser diferente e mudar o cenário que estava ao redor dele, mudar a situação da sua vida, levar a sua vida de uma forma diferente, mesmo que com dificuldades, mesmo sem entender, mesmo tendo essa dificuldade de entender, de que não chovia naquela época, era uma construção astronômica para aquela época, porque nós não estamos falando aqui de Noé com uma motosserra cortando a lenha, mandando WhatsApp para o motorista do caminhão ir lá fazer o carregamento das madeiras, ele levar até a sua oficina para então construir a arca. Não, gente. A gente começa a não ter uma percepção clara de como as coisas eram construídas. Ele não tinha esse ferramental, ele não tinha essas coisas que nós temos nos dias de hoje. Então foi uma obra difícil, uma obra que exigiu muito dele. E Deus quer nos levar como servos nesse tempo
a levar uma vida dessa forma, nessa amplitude, deste jeito. Só que o que nós fizemos? Qual é a nossa resposta diante disso? Não, essa história não é comigo, essa obra não é comigo, é muito difícil, é dificultosa para mim. E a gente acaba perdendo a oportunidade que Deus cria, perdendo a oportunidade que Deus gera na nossa vida, para que você seja alguém maduro, para que você cresça, para que você avance na sua vida. Vamos pegar outro exemplo rápido aqui, a vida de Davi. Qual Davi que você conhece? Um grande guerreiro, um homem que derrubou um gigante. Mas imagina comigo se essa oportunidade que Deus criou para Davi, de pegar uma pedra e derrubar o gigante, se ele não pegasse essa pedra, que Davi você conheceria? Qual Davi você conheceria? Era um homem segundo o coração de Deus? Era um homem com grandes feitos? Qual Davi você conheceria? Se ele não pegasse essa pedra, essa oportunidade que Deus deu, quem seria Davi para você? Um homem qualquer? Quem que você é dentro das oportunidades que Deus está criando para você? Que resposta você está dando? Sabe o que acontece nos dias de hoje? Deus cria para nós oportunidades, assim como foi com Davi. A mesma situação, Deus coloca pedras para que a gente pegue e derrube nossos gigantes, mas na geração atual a gente pega a pedra, a gente olha para ela e começa a questionar a pedra. A gente começa a olhar para a pedra e dizer: não, mas cara, é pesado demais essa pedra, não vai dar. Cara, essa pedra ela é grande demais, ela não vai dar. Talvez se essa pedra ela fosse mais redondinha, talvez eu conseguiria acertar o gigante, então cumprir a minha missão. Nós estamos vivendo nessa estação, nesse tempo. Nós começamos a colocar empecilhos, dificuldades nas oportunidades que Deus está criando para nós, e deixamos de viver o sobrenatural daquilo que Deus tem confiado a nós. A minha vida não muda, as coisas não acontecem comigo. Está tudo retido nas regiões celestiais. É o simples fato de você aproveitar suas oportunidades, que elas vão vir sobre você. Mas repito mais uma vez, o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando? É sobre fé, é sobre crer nas coisas sem mesmo você ter a consciência, a plena convicção do que vai acontecer na frente. Isso é fé. E Deus quer nos levar a ter essa fé aprovada, quer nos levar a ser pessoas diferentes, quer nos levar a ser pessoas assim como Noé, assim como Davi, assim como tantos outros homens. Então nós não podemos viver dessa forma acomodada, buscar por essa vida tranquila apenas. Vai ter momentos que você vai estar desfrutando com a família, sim, mas vai ter momentos que você vai ter que passar por situações, por circunstâncias que não estavam no teu planejamento, não estavam. Mas comece a olhar para uma perspectiva diferente, uma forma diferente de enxergar as coisas. Quem está acompanhando aqui o cenário qual o nosso pastor está vivendo? Quem queria estar vivendo esse cenário? Ninguém queria. Mas isso produz algo na igreja, isso produz algo em nós, isso produz algo na família. Se o pastor Fabiano não tivesse passado por essa situação, não tivesse se encontrado nesse momento, será que a igreja teria se unido da forma que se uniu nesses dias? Buscando jejum, buscando oração. Teve gente da minha célula que foi até o monte orar. Vocês têm a convicção do que a fé, do que as circunstâncias geram e moldam as nossas vidas? Queridos irmãos, eu não sei o que vocês estão vivendo, eu sei o que eu estou vivendo. Mas o que você está vivendo talvez é uma oportunidade de Deus gerar algo grande na tua vida. E eu estou aqui para te dizer que você não desista, por mais que seja difícil, não desista, persista. A fé aprovada, ela vai te levar a grandes lugares, a lugares de destaque. Eu não sei o que você está vivendo, mas você no seu devido lugar, aí você já está pensando nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas que você está enfrentando. E nessa manhã, você vai sair daqui com força, com ânimo, para vivenciar e vencer todas essas dificuldades. Porque você vai sair daqui como um servo fiel, aprovado por Deus, em nome de Jesus. Então Deus cria as oportunidades para que a nossa vida, a nossa história, ela seja mudada. Mas os dias de hoje é mais ou menos assim. Vivemos
dessa forma, nessa condição. Olhamos para os outros e vemos os outros vivendo uma vida cômoda e queremos buscar aquele refúgio, aquela saída. Vivemos em dias em que as coisas que acontecem conosco, elas acabam muitas vezes fugindo daquilo que nós esperávamos e planejávamos, e desistimos facilmente. Questionamos tudo. Nós questionamos tudo, gente. A gente passa por coisas muito menores do que esses dois caras que eu citei aqui, e nós questionamos tudo. Pensamos em desistir muito facilmente e não entendemos que Deus está nos preparando, nos forjando para algo muito maior que nós mesmos. O que eu quero te dizer nessa manhã, que tudo, presta atenção comigo, tudo é permissivo, tudo tem a permissão de Deus, tudo tem a permissão de Deus. Nada foge do controle das mãos de Deus, nada. A pior circunstância que você está vivendo, a pior dificuldade que você está vivendo, nada foge do controle do nosso Deus, nada. Ele só está esperando uma resposta sua, a sua persistência, a sua convicção de quem Ele é, a sua boca sendo aberta. E como o nosso pastor dizia aqui no início, com palavras de gratidão, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, palavras de gratidão, elas movem as regiões celestiais e elas nos recompensam. Elas nos recompensam. O Senhor, Ele quer nos provar para nos aprovar nesse tempo. Se você faz uma faculdade, você tem que passar por testes, você tem que passar por provas para então ser aprovado. Por que com Deus é diferente? Por que com Deus às vezes a gente acha que é diferente? Para você se formar em uma profissão, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito, você tem que abdicar tempo, você tem que abdicar muitas coisas para se formar. E por que com Deus é diferente? Porque uma vida com Deus vai ser diferente, gente. Abdique tempo, a presença de Deus. Passe por esses testes, passe por essas provas. Você vai ser alguém aprovado, não por homens, mas por Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, para nós lermos juntos. Primeira Pedro 1,6, já está no telão ali. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olha que esse trecho está dizendo que é para a gente se alegrar em meio às provações, é para a gente festejar em meio às dificuldades. É fácil? Lógico que não, mas é uma instrução bíblica para você, para que no meio das suas dificuldades você gere alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então se alegre em meio às situações, às provações. É isso que esse trecho está dizendo. Alegrem-se. Alegrem-se. Por mais que vocês precisem suportar algumas provações. Por quê? Porque o versículo 7 vai dizer: elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Então tem tudo a ver com isso. A sua alegria em meio às provações, ela vai resultar em algo, em uma fé verdadeira, em uma fé autêntica. É isso que Deus espera de nós. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. A sua fé está sendo experimentada pelo seu Deus. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha o que o final desse texto aqui diz: como o fogo purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. A sua fé nesse trecho aqui é comparada com o ouro. A sua fé vale muito mais do que o ouro. A sua fé é muito mais valiosa do que o próprio ouro. Você está entendendo comigo o que a Bíblia está dizendo?
A sua fé, ela é muito mais importante do que o ouro. A sua fé compra e conquista aquilo que o ouro, que o dinheiro não pode conquistar. Aquilo que não tem capacidade de você exercer através do dinheiro, do ouro, não tem. A sua fé vai te levar a lugares que o teu dinheiro não vai te levar. Olha o que o trecho bíblico está dizendo, gente. É através da fé, é através da disponibilidade do seu coração, de se alegrar em meio às dificuldades, é de olhar para as circunstâncias e olhar para elas e ver, cara, o meu Deus é maior que todas essas coisas, que meu Deus é maior que tudo que está acontecendo ao meu redor. Quem lembra de Paulo preso? Paulo preso, eles começaram a orar, a clamar, se alegrar, festejar, e as cadeiras foram abertas. É sobre essa circunstância, gente. É sobre isso. É esse paralelo que esse trecho aqui está dizendo. Mas o que acontece? Será que a gente consegue perceber isso na nossa vida? Quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, será que a gente tem essa mesma perspectiva que nós estamos tendo aqui agora? Porque aqui no culto é fácil a gente ler, ouvir, se alegrar com tudo isso. Mas no teu dia a dia, como é que é? Como é que tem sido? Como é que você reage? Essa palavra é para o teu dia a dia. Essa palavra não é somente para agora. Nós facilmente reclamamos. Nós facilmente apontamos o dedo para as pessoas, para as circunstâncias, até mesmo para Deus muitas vezes. Talvez você está ouvindo isso, você está ouvindo essa mensagem e está dizendo, cara, eu já ouvi muito sobre fé, já escutei muito sobre fé, já entendo sobre fé. Será mesmo? Será mesmo? Você já passou pela aprovação? Você já passou por esses momentos a qual Deus te leva ao momento de reflexão, ao momento de dor? Se já, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, não para aí. A vida com Deus, ela é cíclica. A gente vai vencendo, aí aparecem outras coisas que a gente vai ter que vencer. Isso tudo gera maturidade em nós, para que nós chegamos à estatura do varão perfeito. Então, se você não viveu ainda, você vai viver. Então pega essa palavra, entenda ela com sinceridade no seu coração, de que Deus quer te levar a uma posição de destaque, que Deus quer te levar a como um servo aprovado. Deus quer alimentar a nossa fé. Deus, esses dias, uns dias a qual nós estamos vivendo numa superficialidade na presença de Deus, Deus, Ele quer alimentar a nossa fé. Deus quer gerar a nossa fé. Deus, Ele quer gerar algo dentro de nós. Deus, Ele quer nos alimentar com a sua fé, porque o que vai nos manter de pé no dia da adversidade, nos dias que estão vindo, é a nossa fé. Vai ter dias que nós não vamos ter Bíblia para ler. Tem dias que a perseguição vai vir. E o que vai te manter de pé é a sua fé, é a sua convicção. É sobre isso, gente. É sobre isso. Deus, Ele quer gerar uma fé verdadeira e eficaz dentro de nós. Nós temos que passar isso para os nossos filhos. Nós temos que passar isso para a próxima geração. Fé, fé, fé. Precisa fazer coisas que saiam do normal. Deus precisa fazer que coisas diferentes aconteçam na tua rotina. Porque senão, como é que você vai ser testado em algo? Se você tem dificuldade em alguma área de sua vida, como é que Deus vai te testar se Ele não te colocar à prova nesse lugar? Como é que Ele vai saber se você vai ser alguém aprovado? Hebreus 11:1. Por favor, Nana, se quiser colocar na tela aí, na outra versão que eu te pedi. Se tem como colocar na outra versão para mim? Aí. Ora, olha que Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Até aqui por enquanto. Por que a nossa fé muitas vezes ela não é aprovada por Deus? Porque a gente caminha por aquilo que a gente vê somente, e a fé é totalmente ao contrário disso.
A palavra diz que nós temos que ter convicção e certeza das coisas que a gente não se vê, a gente não vê, que a gente não tem a nitidez, a clareza do que é. E a nossa geração vive isso. A gente corre, a gente se esforça por coisas que a gente vê, por coisas que são palpáveis. E a fé é completamente ao contrário disso. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aí ele vai começar a falar sobre a galeria dos heróis da fé, mas na versão que eu tenho aqui, termina o versículo 13, ele fala, os primeiros heróis. E aqui eu parei e Deus começou a me ministrar, porque Ele está dizendo os primeiros heróis, os caras que vão ser citados aqui agora. Só que quando eu li isso aqui, os primeiros heróis, Deus me deu um estalo, foram os primeiros. Quer dizer que tem mais heróis da fé, tem mais pessoas que vão ser geradas depois desses grandes homens. O que a Bíblia está falando, gente? A Bíblia está falando de mim, a Bíblia está falando de você, os próximos heróis da fé, aqueles que vão agarrar suas oportunidades, aqueles que vão persistir no meio da dor, e vão ser conhecidos pela sua persistência, pela sua fé no Deus Altíssimo. Esse trecho aqui diz muita coisa a respeito à nossa fé, aquilo que nós podemos gerar. Nós precisamos deixar marcas, gente, nessa geração. Nós precisamos deixar marcas aonde a gente está inserido. Nosso amado Jesus, Ele deixou marcas. Na crucificação mostra isso. Quando Ele apareceu para os seus discípulos ressurreto, Ele mostrou os furos em suas mãos. Aquilo são marcas. E nós, como bons cristãos, devemos deixar marcas dentro da nossa casa, dentro da igreja, fora dela, nos trabalhos, na nossa faculdade. Nós somos responsáveis por esses dias para deixar marcas através da fé, através da ousadia, através da intrepidez, através da autoridade que está outorgada sobre nós. É sobre isso, um legado para a próxima geração, ser reconhecido como uma pessoa que fez diferente de tudo e todos. Lembre-se comigo que a árvore podada, ela gera frutos. Se a sua vida está sendo podada, ela gerará frutos. Lembre-se disso. Se a sua vida está sendo podada, ela gerará frutos. Diferente da árvore cortada, que ela é somente lançada ao fogo. Deus muitas vezes usa a dor para nos ensinar. Deus muitas vezes usa a dor para nos ensinar. Sabe como? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, que eu achei bem interessante, que eu ouvi de um cara essa semana, que ele dizia mais ou menos o seguinte: se você pegar o trigo e você amassar o trigo, o que você consegue gerar a partir daí? Você consegue gerar pães, você consegue confeccionar pães. Mas agora, se você pegar o joio e você amassá-lo da mesma forma, o que você consegue fazer? Nada. Alguns estudos dizem que até conseguiria fazer um veneno, que era conhecido como veneno na época para as mulheres abortarem. Mas o que eu quero te dizer é que se você pegar trigo, você amassá-lo, você consegue fazer pães. Mas se você pegar o joio e amassar, você não consegue fazer nada. Só que um detalhe que me chamou muito a atenção aqui é que o trigo e o joio, eles são iguais. Eles são idênticos, eles são exatamente iguais. O que mostra a sua verdadeira essência é quando eles são apertados, quando eles são amassados, quando eles são subjugados a um aperto. Ali mostra quem verdadeiramente eles são, o potencial que eles têm. O que eu quero te dizer? Quando você está sendo apertado por Deus, Deus está te esmagando, Deus está te levando a você revelar aquilo que nem mesmo você sabe que você tem dentro de você. Deus quer te levar a um tempo, uma estação, para mostrar uma nova versão de quem você é.
É sobre essa circunstância, gente. É sobre isso. O joio e o trigo, eles são iguais. Mas quando eles são submetidos a um aperto, a uma dificuldade, é extraído deles a verdadeira essência de quem eles são. Quem você é. Você sabe quem você é. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te preparar. Deixa Deus usar as circunstâncias que estão ao teu entorno para mostrar para as pessoas e para você mesmo quem você é. Você acha que Davi tinha plena convicção de que a vida dele ia ser daquela forma, que ia ser daquele jeito? Lógico que não. Mas Hebreus 11:1 é a convicção daquilo que não se vê, daquilo que não se vê. E Deus quer nos levar a essa perspectiva. E eu citei alguns exemplos aqui que eu quero ler com você, porque talvez se encaixe naquilo que você está vivendo hoje. E eu queria começar com José. Quem lembra da história de José? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi subjugado a grandes dificuldades. Isso não é da lógica humana acontecer isso. Seus irmãos venderem ele, não é da lógica humana que isso acontecesse, que ele fosse colocado num poço para que morresse. Não é. Mas era necessário para que ele ocupasse uma posição de destaque e futuramente alimentasse e salvasse sua família. Agora eu te pergunto, aqui nessa casa, tem alguém que já sofreu, ou sofre, ou passou por um momento de rejeição? De um momento de grande rejeição dos pais, da família, das pessoas, até mesmo por ser cristão. Quem já não passou por uma rejeição, gente? Todos nós passamos. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e minimizamos quem nós somos. Só que Deus está nos preparando até mesmo nessas coisas que são às vezes corriqueiras do nosso dia a dia. Deus está nos provando. Deus está nos alimentando. Deus está nos levando a um novo estilo de vida. A grande maioria aqui já passou por coisas semelhantes. A grande maioria. E por que disso, gente? Para que nós sejamos preparados para a nossa jornada, para que sejamos colocados em posição de destaque, a qual Deus te chama. Assim como José, ao final da sua vida trouxe salvação para a sua família. E Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com a igreja, para que nós sejamos diferentes, inserido nesse tempo, nessa estação. Você é um José nesse tempo. Jó, como o pastor estava dizendo aqui, mencionando, quem não teve a oportunidade, assista uma série que tem de Jó na Disney, é maravilhosa. Você vai olhar para a vida de Jó, você vai olhar para essa série, você vai olhar para a sua vida. Talvez você sinta como eu senti, envergonhado com a forma que esse homem levava a sua vida, a fé que ele tinha e a forma que ele era íntegro diante de Deus. Mas Jó, olha para a vida de Jó, tudo que Jó passou. Mas por que Jó passou por tudo isso, Senhor? Porque Deus permitiu. Como eu falei no início, Deus permite as coisas. Ah, por quê? Não sei. Deus permite. Deus permite que muitas coisas aconteçam. Deus diz, olha o diálogo, Deus e o próprio Satanás. Deus diz para Satanás: faça o que tu quiser da vida dele, só não tire a sua vida, não o mate, faça o que você quiser com a vida desse cara. Deus permitiu, Deus deu liberdade para que o diabo tocasse na sua vida. Deus permite, mas aquele que resiste é aprovado, e no final da vida recebe uma porção dobrada. Que eu quero te dizer que assim como José, Deus levou ele a uma posição de destaque, vai levar você. Nós, assim como Jó, ao final, ao término dessa aprovação, você vai receber porção dobrada. Você vai receber uma porção dobrada de fé, de ânimo, de tudo aquilo que você rejeitou, de tudo aquilo que você abdicou. Porção dobrada. A palavra está dizendo, não é eu que estou dizendo, eu não estou apenas profetizando aqui. A palavra de Deus está dizendo: porção dobrada veio sobre ele, porção dobrada dos seus bens, porção dobrada da sua família, porção dobrada de alegria, porção dobrada. Mas Deus permitiu, Deus deu liberdade,
para que coisas acontecessem. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos passando por enfermidade, 12 anos passando por dificuldade, sendo rejeitada também, com dor, não conseguindo sentar para conversar com as pessoas, porque ninguém queria chegar perto dela. Um dia essa mulher dá um estalo nela: eu só preciso dele, eu só preciso chegar perto dele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso de um posicionamento meu. E essa mulher, ela foi, sem forças já, debilitada da perda de sangue, ela foi e tocou a orla das vestes de Jesus, e ela foi curada. O que Deus espera de nós no meio da dificuldade? Persistência, avanço. E onde é que começa isso, Benhur? Aqui na mente. Romanos 12:2, é aqui na mente, porque a circunstância vai vir, a dificuldade vai vir, meu irmão, vai vir, coisa que você não espera, coisa que você não queria, ela vai vir. Mas se a sua mente estiver preparada para aquilo que vai acontecer, você vai vencer. Essa mulher, ela disse: não, é só tocar nele, é só ir em direção a ele, é só chegar perto dele, que as coisas vão mudar. E de fato aconteceu. Deus está esperando de nós um posicionamento como igreja. Deus está esperando de nós um posicionamento de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo em um ambiente hostil, apresentaram uma fé inabalável. Preferiram enfrentar a fornalha do que negar a sua fé. Eles fizeram com que todas aquelas pessoas conhecessem o seu Deus. Mesmo que você viva, trabalhe ou ande num ambiente hostil, persevere até o final, porque o seu ato de fé vai converter pessoas. O seu ato de fé vai fazer com que pessoas conheçam o teu Deus. Persista. Talvez você tenha essa dificuldade. Viva ou trabalhe em ambiente hostil, como esse desses meninos. A sua fé vai ser testada, mas lembre dessa palavra, para que você receba a persistência do alto e revele o poder que há no nome de Jesus. Lázaro e Jesus. Não poderia deixar de comentar esse exemplo aqui, porque Jesus aqui, juntamente com Lázaro, o que ele faz? Ele usa situações e pessoas para gerar vida nos ambientes. Nós temos a capacidade, eu e você, desde a pessoa que está sentada aqui na frente até a pessoa que está sentada lá no fundo, nós temos a capacidade de gerar vida nas pessoas. Vou repetir: nós temos capacidade de gerar vida nas pessoas. Quem lembra da história de Lázaro? Lázaro morreu 4 dias, já estava fedendo, já cheirava mal. Aí entra Jesus na história. Como eu falei, entra Jesus, ele usa pessoas. E ali começa a gerar algo sobrenatural. Jesus diz: Lázaro só dorme, Lázaro não está morto. Maria chega até Jesus e questiona Jesus: o Senhor demorou a vir salvar Lázaro, você demorou a vir. Essa mulher diz. Sabe o que isso me chama a atenção? Que nós, assim como Maria, muitas vezes nós questionamos o tempo de Deus. Assim como Maria, nós estamos dizendo para Deus: Deus, se o Senhor tivesse vindo antes, Deus, se o Senhor tivesse feito as coisas antes. Nós temos grande dificuldade nesse tempo de entender o tempo e a estação certa de que Deus vai fazer as coisas. E nós começamos a apontar o dedo para Cristo e começamos a condená-lo por as coisas que não foram executadas no nosso tempo. Igreja, pare de querer que as coisas sejam no teu tempo. Essa mulher, como eu falava do fluxo de sangue, foi 12 anos. Por que não foi 2 anos, meu? Não sei, não cabe a nós saber. Ah, meu, eu estou nessa circunstância, estou gerando essa fé por muito tempo. Continue. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Deus, ele nunca chega atrasado. Jesus, ele nunca vai chegar atrasado na sua vida. Nunca. Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Tem pessoas que estão deixando algo morrer dentro de si.
Tem pessoas que estão deixando algo dentro de si morrer e não deixam Jesus ressuscitar. O chamado de Deus nessa manhã é: deixa vir para fora. Deixa vir para fora essa fé. Deixa vir para fora aquilo que tem dentro de você. Deixa vir para fora, gente. Deixa vir para fora. Deixa Deus mexer. Deixa Deus tocar. Deixa Deus fazer as coisas da forma dele. Deus é um Deus educado. Se você não deixar, Ele não vai mexer. Deus é um Deus de livre-arbítrio. Se você não deixar, Ele não vai mexer. Mas o intuito dele é mexer. O intuito dele é te mover, te movimentar, te estruturar, para que você seja alguém melhor. Entenda o tempo de Deus. Entenda as circunstâncias. Entenda. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se nós somos bons leitores da Bíblia, nós lemos essas coisas. Por que nós questionamos no momento da dor? É difícil, meu, lógico que é difícil. Mas te abraça num outro irmão. Isso vai servir de consolo, de ânimo, para que você possa vencer. Mas a palavra de Deus está dizendo que o poder dele, o poder do alto, o poder de Yahvé, o poder do nosso Todo-Poderoso, ele se aperfeiçoa. É na tua dificuldade, é na tua fraqueza, é no momento que você está querendo desistir. É nesses momentos que Deus se revela. Por quê? Não sei. Tem muitas coisas que a gente não sabe o porquê. Tem muitas coisas que a gente não sabe o porquê obedecer. Obedeça. Obedeça. Por quê? Porque não sabemos. Sabemos para quê? Porque o poder dele vai vir sobre nós e vai fazer com que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Se você está enfrentando dias de luta, dias de dificuldade, que eu tenho plena convicção que muitos aqui estão, lembre-se, Deus ele cria oportunidades. Deus ele cria oportunidades para que você seja curado, para que você seja transformado, em nome de Jesus. Olha o que a aprovação gera em nós. Se quiser abrir a tua Bíblia aí em Tiago 1, a partir do versículo 2. Vou falar um pouquinho aqui do que a aprovação gera em nós, gente. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Tiago 1, a partir do versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, preste atenção. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a esperança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus promete àqueles que o amam. Pelo amor de Deus, leia rotineiramente esse trecho de Tiago 1. Isso aqui é para aperfeiçoar a nossa fé. Esse trecho é para aperfeiçoar a nossa fé. Romanos 5,3 diz: também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a esperança. Isso produz em nós um caráter aprovado, gente. Caráter aprovado. Voltamos para o texto de 1 Pedro 1,6, nós lemos no início. Vou repetir no final de novo. Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica.
Esse texto aqui que lemos é para nos tornar mais parecidos com Cristo. Para nos tornar mais parecido com Cristo. Outro trecho, Deuteronômio 8:2 diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Essas provações servem para revelar aquilo que está no nosso coração, para revelar aquilo que está dentro de nós. É para isso que servem as provações. É para isso que serve esses momentos de dificuldade, esses momentos de dor, de luta que todo cristão vivencia e passa. Talvez você está olhando para a pessoa que está do seu lado e está vendo que essa pessoa não está passando por nada. Não fica triste, meu irmão. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estação. Se alegre com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Alegrem-se. Alegrem-se no meio das provações. Alegrem-se, porque isso produzirá em vós grandes coisas. Grandes coisas. A fé que não é provada nunca se tornará madura. A fé que não é provada, ela nunca se tornará madura. Homens e mulheres provados na fé, eles não são super-heróis espirituais. Eles não são super-heróis espirituais. São pessoas comuns que preferiram confiar em Deus em vez de ceder ao medo. Essa é a grande diferença. Não é porque nós somos melhores, somos extraterrestres. Nós somos pessoas normais e comuns. O que nos diferencia é a voz que nós ouvimos. Se é a voz que vem do alto, ou é a voz que vem aqui de baixo, das pessoas. Isso quem muda, isso que muda. Isso quem diz quem nós somos. Deus ainda hoje levanta pessoas assim. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos sendo moldados e purificados, aprimorado na fornalha da dificuldade. Na fornalha da dificuldade. Só que a fornalha, ela me ensina uma coisa. Quando nós somos expostos à fornalha, biblicamente falando, o quarto homem, ele aparece. Quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos na fornalha ardente, prestes a ser mortos, o quarto homem, ele aparece. Ele está conosco. E ele nos tira desse momento de dificuldade ilesos, sem queimadura nenhuma, sem mancha na pele alguma. Os que estavam de fora, aqueles que estavam acendendo a fornalha, se queimaram, mas aqueles 3 homens não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus aprimorar aquilo que tem dentro de você. Existem pessoas talentosas aqui. Existem pessoas com talentos maravilhosos aqui. E Deus quer usar cada um de nós. A pregação do Evangelho para mim tinha que ser assim: uma roda aberta e o microfone passando, e cada um pregando um pouco, cada um falando um pouco daquilo que está vivendo, daquilo que está passando. Porque cada um de nós tem algo para expor, tem algo para revelar, tem um testemunho para expor. Não se cabe a um pregador, não se cabe a um homem apenas. O Evangelho é eu e você. Cristo revelado é entre eu e você, é entre pessoas comuns, pessoas com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores. Mas como? Se não permitirmos que Deus nos molde, que Deus mexa em áreas de nossas vidas. Se você está passando por provações, lembre-se, a prova é o lugar onde Deus aprova. O lugar da prova é onde Deus te aprova. Deus não quer destruir sua fé, Deus não quer destruir sua vida, Ele quer refiná-la. Deus, Ele quer refinar
Deus, Ele quer dar o toque dEle na sua vida. Você já tem dom, como eu falei, você já tem alguns talentos. Deus só quer refinar. Deus, Ele só quer dar mais uma moldadinha naquilo que precisa. Talvez é no teu caráter, talvez é no teu ciúme, talvez é na tua ira. Às vezes é uma coisa pequena, é um detalhezinho, mas Deus precisa mexer, Deus precisa tocar. Se você está sendo provado, é porque há outro dentro de você. Se você está sendo experimentado, é porque há outro dentro de você. Há uma versão nova dentro de você. É algo que Deus quer extrair de dentro para fora, dentro de você. Se permita. Se permita. Saia daqui dessa manhã entendendo essa palavra. Saia daqui essa manhã tendo a convicção daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Tenha essa convicção. Eu estou aqui para motivar, avivar sua fé nessa manhã, de que grandes coisas o Senhor vai fazer. Ao mesmo que aos seus olhos agora você não enxergue, Deus vai fazer. Ele faz infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele faz. A prova passa, mas a fé permanece. A prova ela passa, é momentâneo, é circunstancial, mas a fé ela permanece. A autoridade que a fé te traz, ela permanece contigo. Mesmo que você passe por uma circunstância, você supere ela, e venha outra, e venha outra, e venha outra. Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está gerando algo dentro de você, muito especial. O que você está enfrentando hoje? Raciocine aí no seu lugar, rapidamente. O que você está vivendo hoje? Benhur, eu estou vivendo um perrengue. Deus vai te ajudar a vencer. Benhur, eu não estou vivendo nada. Leva essa palavra contigo. Leva essa palavra no teu coração. Porque talvez, muito em breve, aconteça algo e você vai precisar entender essas palavras que foram ditas. Pense aí no seu lugar. Se você puder fechar os seus olhos 1 minuto, 2 minutos, e pense: o que você está enfrentando hoje? O que você está enfrentando hoje? Dificuldade financeira? Dificuldade no lar? Dificuldade a sua fé? Pense aí comigo: o que você está enfrentando hoje? Entregue sua prova ao Senhor. Entregue a Ele. Diga para o Senhor aí no seu lugar: Senhor, eu quero ser alguém provado, que não suba aos meus lábios murmurações, reclamações, lamentos, mas que eu possa enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. Que eu possa sim, Senhor, ser provado e aprovado por Ti, para que a minha vida siga servindo de testemunho para outros. Pode abrir seus olhos. Peça a Deus essa força para perseverar e obedecer. Os meninos do louvor, se quiserem subir, por favor, para me ajudar. Mas não se distraia. Sua fé aprovada, ela produzirá frutos eternos. Sua fé aprovada, ela vai gerar algo. Não é somente passar por circunstâncias por passar. Ela vai gerar frutos. Vai gerar frutos. O Senhor quer mudar a sua visão nessa manhã. Deus, Ele quer mudar a sua forma de enxergar e mentalizar as coisas. Deus, Ele quer nos levar, assim como aqueles 12 homens que foram avistar a terra. Vocês se lembram? 10 homens visualizaram algo. Por que 2 visualizaram algo completamente diferente? Era o mesmo cenário, era a mesma coisa. Estavam juntos,
Tudo vai da perspectiva que você tem das coisas. Tudo vai da perspectiva que você tem. Para quem você está olhando, da convicção de que você tem. O que você está enfrentando hoje? O que você está enfrentando hoje?